Fala, povo! Eu havia prometido a vocês que traria novidades acerca do meu mangá e projetos pessoais envolvendo o canal. E como eu já postei 3 vídeos abordando jogos Souls, acho que vale a pena fazer uma pausa de tantas interpretações e focar um pouco no que é um dos objetivos desse canal, que é falar abertamente do meu trabalho como artista. Então, se preparem porque, no fundo, esse vídeo também é um desabafo. Há pelo menos 4 meses atrás, eu postei um vídeo intitulado Como é produzir um mangá, no qual eu comentava um pouco sobre essa experiência, ao mesmo tempo dava uma sinopse breve, falava sobre os meus personagens e meu pai amado, que vídeo horroroso! Naquela ocasião, eu ainda estava tendo as minhas primeiras experiências com edição e a narração era terrivelmente arrastada. No presente momento em que eu estou gravando esse vídeo, apesar de tocar em alguns assuntos referentes ao vídeo em questão, eu não acredito que esse atual caiba como uma sequência daquele. Tá mais pra um remake, já que eu fiz questão de escrever esse roteiro para que, caso vocês não queiram revisitar o conteúdo antigo, vocês não estarão perdendo absolutamente nada. Além disso, pessoas, eu quero avisar para vocês deixarem o like, se possível comentar e compartilhar para os amigos, porque isso ajuda demais na avaliação do canal em meio ao algoritmo que é extremamente cruel com canais pequenos. Então a ajuda de vocês é de extrema importância para o andamento desse canal e para nós continuarmos existindo na plataforma. Também quero encarecidamente lembrar a vocês que o canal agora tem uma chave Pix que está aparecendo aí tanto na tela como na descrição, para que vocês possam me ajudar a pagar as contas com qualquer valor desejado, já que eu estou com a meta de monetizar esse canal até o fim do ano e até lá eu estou sem renda alguma. Lembrando que, se você contribuir, você terá o seu nome citado em agradecimento no próximo vídeo. Recado dado. Vamos pro conteúdo. Oi, eu sou o Lobo, seu apresentador, amante de jogos Souls, mangaka e escritor amador, e é claro, eu faço faculdade de artes, então é claro que as minhas probabilidades de conseguir um emprego com esse curso são pelo menos uns 80% de ser de Uber ou tatuador. Quem já faz esse curso há um tempo se deparou com esse dilema pelo menos uma vez na vida. Do período em que eu gravei o vídeo contando a minha experiência, muita coisa mudou de lá pra cá. Eu passei por momentos de crise, bloqueios criativos, um vai e vem de refazer páginas que eu não gostei, até virei paciente psiquiátrico. E como não tá nem um pouco fácil ser artista em 2024, eu decidi fazer esse vídeo como o desabafo de um mangaka. A minha jornada como mangaka começou lá em 2018, ano esse do qual eu passava por uma das piores experiências escolares da minha vida. E eu havia descoberto nessa época o aplicativo Amino, que é um app de comunidades virtuais que funcionava como um Facebook diferentão, com todo tipo de pessoas lá, desde as piores até as melhores, e só quem participou de uma dessas tem ideia do que eu tô falando. Lá eu conheci pessoas que viraram meus amigos pra vida. Alguns eu perdi o contato, de outros eu me afastei, mas é claro que eu continuo considerando todos, afinal, foi essa relação que salvou a minha vida, literalmente, e é exatamente disso que eu tô falando, mas como a plataforma é meio afrescalhada, eu vou poupar vocês dos detalhes. Enquanto eu conhecia novos artistas e fazia umas fanart da hora, eu aceitei o desafio de desenhar um mangá por conta própria. A questão é que eu não tinha a mínima ideia de como começar, não manjava de roteiro, muito menos de criação de personagens, os cenários eram inexistentes, e as minhas ideias eram muito, mas muito birutas. Você pensou que eu ia falar ruins, né? Não. Eu não odeio os meus trabalhos iniciais a ponto de acreditar que eles são ruins. Quem eu odeio de verdade é o meu eu do passado por me dar trabalho até hoje. Graças a um amigo que me ajudou a desenvolver a ideia inicial de roteiro, que viria a servir de base para um protótipo de primeiro capítulo, e infelizmente eu perdi grande parte do material original depois de uma mudança, foi que eu consegui começar, mas é claro, antes desse projeto tomar forma, eu tive umas ideias que eu comentei com esse amigo em questão. Inclusive, um abraço, Gabriel. Cuida desse teu filho direito, viu?
Uma dessas ideias era sobre um mundo pós-apocalíptico que tinha como os únicos sobreviventes 4 seres modificados pela radiação residual. Um deles era um lobo que usava ternos e gostava de comer rosquinhas e usava telepatia para isso. Outro desses seres era uma espécie de rabisco vivo, tipo aquele do Bob Esponja, que tinha o poder de alterar a realidade. O outro era uma gata com um buraco negro no lugar do estômago, e por isso estava sempre com fome. Já o último desses 4 seres, eu não lembro a aparência dele, desculpa. Esses 4 passariam seus dias brincando, fazendo piadas de mau gosto, alterando a realidade, coisa e tal. Foi a minha primeira ideia para um one-shot de mangá, que seria de comédia, evidentemente, mas infelizmente eu acabei não dando continuidade. No final, tudo isso deixou de existir para dar lugar à história Wolf Adventures, que tem o título herdado dessa primeira história, e fora isso, eu precisei refazer pelo menos 2 vezes além do protótipo para que se tornasse como é hoje. Wolf Adventures é um mangá que conta a história de um mundo alimentado por magia, habitado por criaturas místicas, animais lendários e guerreiros mortais. Com o advento da tecnologia financiada pelo Império Oriental, inexplicavelmente a magia começa a entrar em colapso, fazendo com que as nações queiram se voltar para os meios tecnológicos a fim de evitar a crise iminente. No entanto, um grupo de sobreviventes planeja expor ao mundo as conspirações por trás de tudo isso, utilizando no processo seus corpos, suas almas e seus espíritos. Essa é a sinopse oficial de Wolf Adventures, meu primeiro trabalho como mangaka e que me enche de orgulho dia após dia. O planejamento para trazer essa história para o canal começou em julho de 2023, onde eu pretendia inicialmente participar de um torneio de HQs financiado por uma editora. O top 3 iria receber um prêmio em dinheiro, um contrato de publicação com o selo da editora em questão. Então, obviamente eu fiquei animado para participar, mas deixa eu narrar para vocês o que aconteceu nesse processo. A primeira pedra no meu sapato foi que o meu material tinha erros bestas de continuidade e o roteiro e a arte não estavam em 100%. Eu decidi então refazer esse material para poder readequá-lo à proposta original, que era de um dark fantasy com pouca comédia e um tanto descomedido das coisas que eu mostraria. E foi aí que surgiu o segundo problema. O concurso só aceitaria histórias adultas ou que simplesmente não fossem voltadas para o público infantil a partir de 80 páginas. Claro que se eu fosse utilizar o material que eu já tinha, era só publicar naquele momento utilizando tudo em um único PDF. Afinal, aquela versão já era a segunda que eu produzia, e já tinham 5 capítulos cujo eu havia escaneado em outubro de 2022 até abril de 2023, então ainda era um trabalho recente, querendo ou não. Mas mesmo assim, eu decidi refazer. Falando nisso, eu acho que vale ressaltar a linha do tempo de produção do meu mangá. Aquele primeiro protótipo inicial que eu mencionei inicialmente foi produzido em algum período de 2018, do qual eu não me recordo exatamente qual foi ou de quanto tempo durou. Mas esse primeiro protótipo em questão teve 2 capítulos. Já a primeira versão, que foi a que eu refiz pela primeira vez, refazendo traços e construindo um roteiro um pouquinho melhor, teve o seu primeiro capítulo oficial escaneado em outubro de 2019, tendo o seu 4º e último capítulo dessa versão escaneado em 10 de outubro de 2020. Foi então que eu tive o meu primeiro bloqueio criativo, vi que aquilo não estava dando muito certo e decidi refazer. E foi aí que surgiu a segunda versão, cujo tempo de produção foi de outubro de 2022 até abril de 2023. E essa foi a linha do tempo das versões de Wolf Adventures até o momento em que eu decidi refazer pela terceira vez. Que, como eu já disse antes, foi em julho de 2023 quando eu decidi que iria participar desse bendito torneio.
O fato de que eu teria que refazê-lo mais uma vez, aliado ao fato de que as versões que eu utilizaria precisariam de 80 páginas para serem validadas, me renderam a terceira pedrinha no sapato, que era o prazo. Eu tinha até 12 de dezembro para postar. Foi aí que eu comecei a trabalhar até a minha alma ser retalhada em pequenos fragmentos de existência medíocre, em meio a pensamentos de autodestruição, overdose de cafeína e tesão por finalmente estar fazendo algo novo depois de tanto tempo de bloqueio criativo. Plot twist: eu consegui, mas na hora de enviar o site dos caras deu pau e ficou sobrecarregado, e foi assim que eu perdi o prazo. Mas é claro que nem de longe esse foi o fim da linha, já que eu li e reli e retirei cerca de 10 páginas das quais eu não havia gostado e refiz essas páginas ao longo do mês de janeiro de 2024 inteiro. E pasmem, eu estava viajando. Inclusive, eu postei coisas no meu Instagram, inclusive refazendo essas páginas dentro do avião mesmo, para você ver como eu estava dedicado. E decidi, a partir desse ponto, dar continuidade até ter o maior e mais completo primeiro capítulo de todas as versões dessa história. E estamos na caminhada até o presente momento onde eu estou gravando isso, onde já faz 1 ano e 3 meses de produção intermináveis. Acaba, pelo amor de Deus! Plot Twist 2. Eu comecei meu segundo projeto nesse meio tempo, que é um livro ilustrado, pasmem. Se eu não posso ler os meus livros, eu vou simplesmente escrever o meu próprio. Eu sou uma pessoa simples. O nome desse livro é O Diário do Dr. Christopher, e a história conta a jornada de um médico geneticista que trabalha para encontrar a cura do câncer num futuro em que as crises climáticas aumentaram a incidência do câncer de pele, ao mesmo tempo que ele concilia um relacionamento com uma modelo internacional narcisista e, obviamente, as coisas saem do controle porque este é um livro ilustrado de terror e ficção científica, do qual eu pretendo futuramente trazer para vocês em forma de narração, como o creepypasta. Para vocês que não sabem, aí vem uma curiosidade sobre mim. Eu já tive um canal de terror no passado, mas obviamente não deu certo. Continuando, sobre o livro, eu realmente comecei a escrever de fato em formato manuscrito, para encarnar no personagem escrevendo um diário em tempo real. E como a mente do palhaço aqui não tá nem um pouco zen, nosso querido Chris vai coringar mais do que vocês que pagaram para ir no cinema assistir Coringa 2. Durmam com essa. Aliás, falando em narração e creepypastas, isso é algo que eu realmente tenho interesse de fazer. Dá pra perceber que esse canal tem uns temas que são mais ou menos uma salada mista de tudo que eu gosto. Eu comecei falando de análise de personagens, mangás, e isso me rendeu um bom tempo, inclusive, de produção. Depois eu comecei a falar de jogos e agora eu tô insistindo em trazer para vocês um mangá que eu mesmo escrevi e desenhei, fora um livro ilustrado que eu estou fazendo. Eu sempre gostei e admirei muito os canais de terror, e vai ser uma honra saber se vocês vão gostar de eu trazer esse tipo de conteúdo com a minha narração. Além do mais que eu tenho uma mente bem fértil, então dá para trazer histórias muito originais para vocês. Dando continuidade, eu também queria falar para vocês um pouco acerca das minhas inspirações para escrever e desenhar tanto. Começando com obras de mangá que eu gosto, eu não poderia deixar de citar a obra de Kentaro Miura, que se trata de Berserk. Berserk que não é uma história de vingança, mas é uma história que nos ensina sobre o valor da vida humana e das amizades e boas companhias em meio à jornada solitária de alguém que necessita desse tipo de apoio. O que eu me inspiro em Berserk é justamente a construção, a estrutura de mundo que foi basicamente o pioneiro em trazer ao mundo o gênero Dark Fantasy. A construção dos reinos, o design dos monstros, as batalhas, aquele clima medieval de guerra, tudo isso é algo
extremamente belo, ainda mais se você levar em consideração a arte do Kentaro Miura, que é praticamente perfeita. O segundo mangá em questão que eu queria trazer para vocês é a obra chamada de One Punch Man, que é o meu mangá favorito e que tem como argumento a história de One, né, e a arte de Yusuke Murata, que é um monstro desenhando. Ele, na minha opinião, é o artista que atualmente tem o melhor traço estilizado dos mangás e a sua maestria com linhas de movimento e coreografia de lutas é algo impressionante. Cada detalhe, cada traço, cada quadro desse mangá vale a pena ser consumido com muita atenção. Um dos mangás que eu citei anteriormente no meu vídeo passado foi Battle Angel Alita, e as suas composições da cidade da sucata, os cenários e as páginas coloridas que lembram tons de café, lembram algo enferrujado, algo que resplandece um pôr do sol em meio a tanta ferrugem dos lixões daquele lugar, é algo que me fascina profundamente. Eu acho que é um dos mangás com a melhor estética cyberpunk que eu já vi, e vale muito a pena que vocês leiam ele, porque olha, é uma obra impressionante. E é claro, se tratando de um cara que gosta tanto de body horror e obras de terror, eu não poderia deixar de mencionar aqui o mestre do horror Junji Ito e as suas obras variadas. Em especial, eu queria dar um pouquinho de espaço para argumentar sobre a obra Gyo do Junji Ito, que é a minha obra favorita do cara, e é simplesmente a história mais repulsiva que eu já li na minha vida. E a estética desse mangá é simplesmente algo de outro mundo, porque é um mangá que literalmente consegue fazer, através das suas páginas, você, leitor, ficar com repulsa de um cheiro. É como se você conseguisse sentir a sensação dos personagens ao entrar em contato com esse odor, que é predominante ao longo da obra inteira, né? Um dos temas principais dessa obra é a sensação de repulsa dos personagens ao entrarem em contato com o cheiro. E eu nunca vi um mangá conseguir fazer isso. É simplesmente algo impressionante o trabalho que o Junji Ito faz. E olha, sinceramente eu acho que nunca vai existir um mangaka tão especialista em transmitir sensações quanto Junji Ito. É simplesmente um cara extraordinário. Falando de jogos também, obviamente vou citar nesse vídeo os jogos feitos por Hidetaka Miyazaki, que são Dark Souls, a trilogia, Bloodborne, Sekiro, Demon Souls, Elden Ring e todos esses jogos que eu já joguei e amo de paixão todos eles. Com exceção óbvia do Demon Souls, porque eu não tive um PlayStation 3 e também não tenho um PS5. Eu não vou me estender falando desses jogos, até porque eu já tenho 3 vídeos dedicados a expor o quanto eu gosto dessas obras, hein? A parte 1 e 2 das minhas listas de chefes mais grotescos do Souls, e é claro, a história do prólogo de Dark Souls. Obviamente eu estou recomendando aqui porque eu fiz com muito carinho e deu muito trabalho, então obviamente vale a pena ser consumido. No quesito de literatura, eu estou lendo 2 livros no momento, que são A Incendiária e Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esses 2 livros estão me ajudando muito a pensar na estética da escrita para o meu próprio livro ilustrado. E é claro que eu não poderia deixar de citar e terminar esse vídeo com um versículo do maior livro de todos os tempos. E, bom, eu tô gravando toda essa parte sem roteiro algum, então nada disso que eu falei pra vocês é da boca pra fora. Eu realmente me sinto mal às vezes. Aqueles que seguem a Jesus não estão livres de se sentirem maus, de terem maus momentos, mas nós temos o nosso Senhor que simplesmente nos dá motivo para continuar vivendo. E eu queria ler uma palavra para vocês do livro de Josué, do versículo 8 ao 9, que diz assim:
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Essa palavra tem sido essa palavra tem sido o motivo de eu continuar lutando em meio a tantas crises. Eu espero que realmente sirva para vocês como algo positivo, algo que possa tornar o dia de vocês maravilhoso, que possa dar um incentivo a mais, mesmo que você não acredite em nada disso, que possa simplesmente servir de incentivo para você continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. Afinal de contas, o sonho é nada mais, nada menos do que a semente que Deus planta no coração do homem em seu nascimento e rega ao longo de toda a sua vida a fim de lhe dar propósito. Por isso, eu espero de coração que vocês me ajudem com o suporte de vocês. Não tem sido fácil fazer nada disso. São muitos projetos, muitas coisas para pensar. E só de deixar um comentário incentivando ou fazendo uma crítica construtiva, eu já fico feliz pra caramba. E vocês sabem que eu sempre respondo todo mundo. Ainda no quesito de comentários, eu queria que vocês respondessem o que vocês acham dessa salada mista de conteúdos que eu faço, tanto de mangás, como de jogos, como de histórias de terror, que eu ainda pretendo trazer e vou trazer se vocês quiserem. Por favor, deixem um comentário falando o que vocês pensam a respeito de tudo isso, senão não tem como eu adivinhar o que vocês querem que eu traga. E se vocês demonstrarem interesse de eu dar prioridade para algum tipo de conteúdo específico, eu garanto que assim será feito. No mais, é isso, pessoas. Eu espero que vocês todos fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado por terem chegado até aqui.